Vamos continuar a nossa conversa a respeito das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Os primeiros 8 versículos deste capítulo falam a respeito de uma parábola. É uma parábola do juiz iníquo. É uma parábola também conhecida como da mulher persistente. É uma parábola que fala a respeito da oração, da eficácia e da importância da oração. E eu gostaria de ler com você agora, e para você, estes versículos da Palavra de Deus. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus e, na sequência, nós vamos conversar a respeito dessa porção preciosa da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum. Todavia, com esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vejamos então essa parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. Esse texto já deixa bem claro o propósito, o objetivo dessa parábola, porque fala assim: disse-lhe Jesus uma parábola, é que ele vai dar o propósito, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então essa parábola ela fala a respeito do nosso dever, da nossa responsabilidade de sermos intercessores, de orarmos, de termos comunhão com o Senhor Jesus. O povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, um dos nomes que é dado a nós na palavra de Deus é de sacerdotes. Nós somos sacerdotes reais, porque nós somos sacerdotes do Rei Jesus. E sacerdote é aquele que intercede. No Antigo Testamento, quando alguém fazia algo errado, e aí se arrependia e levava a sua oferta, entregava para o sacerdote. E o sacerdote apresentava isso diante de Deus. O sacerdote, portanto, é como se fosse o mediador. E aqui eu não estou dizendo que o padre, ou o pastor, ou o bispo, esses são os sacerdotes, mas que todo crente é o sacerdócio de todo aquele que crê, porque agora em Jesus, todo aquele que crê se tornou sacerdote. E você deve orar então pelos seus pedidos, como o sacerdote no Antigo Testamento também fazia, mas também apresentar os pedidos daqueles que não creem e que não oram. Aqueles que ainda não são filhos de Deus por não crerem em Jesus, nós oramos e intercedemos por eles junto ao Pai. É nosso dever, como a gente viu aqui, no comecinho dessa parábola, que essa é uma parábola que fala a respeito do dever de orarmos, e não de vez em quando, mas orar sempre, sem desanimar. Mesmo que as coisas compliquem ao nosso redor, nós devemos orar. E o texto prossegue. Então Jesus agora introduz a parábola e ele fala que num certo local, ele coloca 2 pessoas aí que aparecem nessa parábola que são importantes. E uma terceira que é só citada. A primeira, vamos colocar aí, é a viúva. A viúva, naquela época, a viúva não era necessariamente uma mulher já de idade, porque aqueles contratos de casamento eles aconteciam quando a moça tinha 14, 15 anos. Então elas casavam muito cedo e às vezes com homens não da mesma idade. Então muitas vezes elas ficavam viúvas cedo. Então existiam viúvas novas, né? Não necessariamente mulheres com idade avançada. E as viúvas, apesar da lei de Deus proteger os oprimidos, os pobres e de uma forma especial as viúvas, é o Deus que cuida das viúvas, é o Deus que se importa com as viúvas. Se você ler o Antigo Testamento, tem muita lei para amparar a viúva, mas o povo de Deus não fazia assim.
eles acabavam explorando e as viúvas acabavam ficando na periferia da sociedade, sofrendo muito. Então aqui fala a respeito de uma viúva, e o povo conhecia muito bem a realidade das viúvas naquele momento histórico que eles viviam naquela região. Mas o segundo personagem que aparece aqui é um juiz, e esse juiz é um juiz iníquo, é um juiz que Jesus fala na primeira vez que é um juiz que não temia Deus, não está nem aí para Deus, para o Criador, nem para nada disso, e é um juiz também que não se importava com as pessoas, não se importava com os homens. Fala que havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Agora essa viúva, aí então ela tem uma questão, provavelmente uma questão financeira, alguém que devia para ela, que deveria devolver algo a ela de dinheiro, e ela não conseguia isso, provavelmente por ser pobre também, não conseguia lutar por isso, e por isso que ela vai direto ao juiz. Ela vai direto ao juiz para requerer a justiça, aquilo que cabia a ela. Então esse inimigo dessa mulher está sendo desonesto com ela, explorando porque ela é uma pessoa pobre, indefesa, é uma pessoa esquecida pela sociedade, e essa mulher então ela começa a conversar com esse juiz e pedir com que este juiz iníquo, ímpio, que não teme a Deus, que não se importa com as pessoas, que ele fizesse justiça com essa mulher. Por muitas vezes esse juiz falou: mulher, vai embora. Próximo caso, vamos ver qual que é o próximo caso. E essa mulher saía e ele tocava o seu trabalho como juiz naquele local. Nessa parábola, é isso que Jesus está contando, essa situação. Só que essa mulher não desistiu. Essa mulher continuou insistindo, 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 até que, aí então, esse juiz, que é iníquo, e que reconhece a sua iniquidade, reconhece que não está nem aí para Deus, reconhece que não está nem aí para as pessoas, que o negócio dele é ficar rico, é ter dinheiro, é ter poder, fazer o que ele quer e pisar em quem ele precisar para conseguir isso. Veja só as palavras desse juiz. Depois dessa mulher ir várias vezes pedir, clamar, insistir por justiça. Ele diz assim, versículo 4, da metade do versículo 4 em diante. Bem que eu não temo Deus, nem respeito homem algum. É o juiz reconhecendo aqui isso. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar. Você vai dizer, olha, eu vou ter que atender essa mulher. Eu não temo a Deus, eu não temo as pessoas, mas eu tenho que atender essa mulher, senão algo pode acontecer comigo. Essa palavra molestar-me aqui, não é que o juiz estava com medo dessa mulher matá-lo ou agredi-lo fisicamente. Eu estava olhando alguns comentários e eu achei interessante uma tradução proposta em um deles que fala que a palavra aqui molestar não é fisicamente, mas é expor essa pessoa, esse juiz, essa mentira, esse roubo, essa desonestidade dele, a tal ponto de colocar a carreira dele e a vida dele em risco. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Parece que a gente está falando do Brasil aqui, não é isso? O pobre querendo justiça e ele procura o juiz, procura o tribunal e os juízes não prestam. O STF aqui não presta, certo? E agora o que está acontecendo? Esses juízes, esse juiz no caso da parábola, ele falou, espera aí, eu sei que eu não temo a Deus, eu sei que eu roubo, eu sei que eu sou pilantra, eu sei que estou me aproveitando das pessoas, que eu só busco poder, que eu só busco dinheiro, mas isso não pode vir à tona. Isso não pode ser exposto de tal forma que coloque em risco o meu trabalho, a minha casa, o meu bem-estar. E aí esse juiz resolve então julgar a causa desta viúva. Compreendemos agora o sentido disso? O juiz ele não estava com medo de ser agredido fisicamente, mas ele estava com medo de perder os seus privilégios e a sua posição de juiz, uma posição exaltada na sociedade e que lhe trazia algum conforto e algumas coisas a mais materiais para a sua vida e para a sua família. Veja só agora o que Jesus fala. Se você der uma olhadinha aí no versículo 7, fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha o que Jesus está dizendo. Se aquele homem que é mau, que é ímpio, que não teme a Deus, não está nem aí para as pessoas, para o ser humano, para a vida, nem para nada.
Ele, pela intenção, pelo motivo errado, decidiu ajudar aquela mulher, pelo que ela pediu. Quanto mais Deus, que se importa com a gente, nós que somos o povo dele, que ouve o nosso clamor, que se importa com aquilo que a gente passa, com as suas lutas, ele vai responder e ele não vai demorar. E essa palavra não vai demorar não quer dizer que vai ser agora, mas que vai ser no momento correto, no tempo de Deus, de acordo com o plano perfeito dele. Eu sempre gosto de compreender isso pensando no esporte, por exemplo. Para quem gosta de futebol, né? Então o atacante saiu pela lateral, foi até o final do campo e ele cruza. E essa bola vem para dentro da área agora. E se o atacante pular na hora certa, ele vai cabecear essa bola e vai fazer o gol. Se o atacante pular antes, quando a bola chegar, ele já caiu, ele não vai cabecear. Se o atacante pular depois, a bola já passou. Então tem o tempo certo para conseguir o resultado esperado. E Deus sabe o momento certo. Nós que queremos ficar pulando antes da bola ser cruzada. Você já deve ter visto aqueles lances na NBA, no basquete. Eu fico impressionado com a capacidade daqueles jogadores. Que um joga a bola e aí o outro pula perto da cesta, pega a bola e afunda, enterra a bola ali na cesta. Que coisa coordenada e bonita. Imagina se aquele segundo pulasse antes ou depois. Ele não ia chegar ao mesmo tempo de pegar a bola no ar e enterrar a bola na cesta. Deus age dessa forma, no tempo certo. E ele age, ele não falha. Olha o que está dizendo aqui. Aquela mulher insistiu com um homem ímpio. E ele, pelas razões erradas, ele atendeu aquela mulher. Agora imagina, você crê em um Deus bom, que ouve a sua oração e que não vai se demorar. Ele vai agir na hora certa para conseguir o resultado satisfatório, o melhor para a tua vida. A palavra de Deus fala que Deus coordena todas as coisas para que cooperem para o seu bem e para o meu bem, para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que o servem, para o bem daqueles que o honram, que vivem debaixo do senhorio dele. Então, meu querido, se você está passando por uma situação de desemprego, por exemplo, e está orando e perdendo a fé, não esmoreça. Continue em oração, crendo, porque Deus não desistiu de você. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Deus ouve não é pelo muito falar, não é pelo repetir da oração. Sim, eu sei, você não vai fazer de ficar falando, eu quero emprego, quero emprego, quero emprego. Não é isso. 1000 vezes em sequência para até atormentar Deus. Deus fala, tá bom, eu te dou. Não é esse o sentido. Orar com persistência. Cada vez que você for abatido pela ansiedade, pela dúvida, pelo medo, você tem a intimidade de entrar na casa do teu pai, na presença do teu pai, que é o teu Criador, e falar assim, pai, eu estou angustiado, eu perdi esse emprego, eu estou precisando de um emprego, ouve a minha oração, Senhor, abre a porta de trabalho para mim, coloca a tua paz no meu coração enquanto isso não acontece. Numa situação de enfermidade, numa situação das finanças que não estão indo para frente, agora com essa situação de isolamento social, quarentena e toda essa situação que a gente tem vivido já há um bom tempo, de repente o dinheiro não está entrando como deveria entrar, mas as contas continuam vindo da mesma forma. Não fique angustiado, ore, cada vez que precisar, ore. Deus quer ouvir a tua voz, a voz de um filho. Sabe por quê? Cada vez que eu oro, que você ora, nós mostramos para Deus e para nós mesmos a nossa dependência de Deus e a nossa confiança em Deus. Nós nos colocamos nos braços dele. É o filhinho que se assenta no colo do pai e fala assim, pai, tá dodói, tá doendo, estou precisando de ajuda, estou precisando da tua proteção, estou precisando do teu cuidado. Orar sem desanimar, sem esmorecer, sabendo que o teu pai não é um juiz como esse juiz aqui, ou como os nossos juízes aqui do Brasil, né? Que a gente está cansado de ver os todo-poderosos lá em cima, né? Que acham que são tão poderosos assim e que têm feito tantas injustiças no nosso país, junto dos nossos governantes. Mas Deus, pelo contrário, Ele é um Pai de amor. Mas Ele quer que você peça. Deus quer ter essa intimidade, sabe? Quando você está angustiado, de abrir a sua angústia diante dele e pedir o que você precisa. Porque isso mostra humildade, dependência, mostra que Deus é teu Senhor, mostra que você está debaixo da vontade dele também. Então, gente, nós que somos povos de Deus, veja só o comecinho dessa parábola,
que ela diz que nós devemos orar sempre, sem desanimar, sem esmorecer. Deus não vai deixar de responder a sua oração. No tempo certo, sem demora. E o sem demora eu já expliquei. Não é antes nem depois. É no tempo exato, para que aconteça o melhor. O gol aconteça, a cesta aconteça, para que você tenha o melhor para a sua vida, para a vida da sua família. Não desanime. Deus é bom. Deus é um Pai de amor, que cuida da sua vida e que cuida da minha vida. Jesus encerra aqui essa parábola com uma frase que parece que a frase está totalmente desconectada de toda a parábola. Parece que assim, Jesus deu uma dormida e falou uma coisa que não tem nada a ver, mas não é isso. Veja comigo, então ele acaba de falar que Deus é um Deus bom, que nós devemos orar, que nós devemos pedir, que Ele vai escutar. No tempo certo a resposta virá, porque Ele cuida e se importa da gente. E aí então, ele fala assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Assim, entretanto, contudo, quando vier o Filho do Homem, essa palavra, essa expressão Filho do Homem, é uma expressão utilizada no Antigo Testamento pelos profetas para se referir ao Messias, o enviado, o escolhido de Deus, que no caso é Jesus Cristo, que nós sabemos. Quando Jesus voltar em glória, é isso que ele está dizendo, quando eu voltar em glória, em poder, para fazer a justiça plena, não só para responder essas orações de vocês agora, dessas necessidades do tempo presente, mas para estabelecer a justiça perfeita e plena por toda a eternidade. Ele fala assim, quando eu vier, ao som das trombetas, com os anjos voando no céu, para separar quem é meu e quem não é meu, para julgar todas as causas, todas as situações, todas as pessoas. Aí ele faz a pergunta, esse Filho do Homem, esse Messias, esse Salvador, ele vai achar, porventura, fé sobre a face da terra? Essa é uma pergunta que eu devo fazer para mim e que você deve fazer para você. Quando Jesus vier, e ninguém sabe a data, o mês, o dia, temos apenas os sinais para saber que está próximo, mas quando ele vier, você vai estar ainda firme na fé, crendo nesse Deus que é bom e que ouve as suas orações? Ah, eu vou. Então eu vou dar uma forma de você saber como está a tua fé, a tua vida de oração. Você está desanimado porque você já pediu o trabalho e não veio, você pediu o dinheiro não caiu na tua conta, porque você pediu que aparecessem mais fregueses lá no teu negócio e não apareceram, e nada parece mudar e você já não está orando mais. Eu te pergunto, se Jesus vier agora, Ele vai te encontrar com fé? Se Jesus vier agora, Ele vai me encontrar com fé? Se Jesus vier agora, vai encontrar em você um homem, uma mulher de oração, que ora, que pede, que insiste na presença de Deus, não porque Deus tem Alzheimer ou amnésia, não é nada disso, mas porque você crê num Pai de amor que se importa com as suas dores e que vale a pena pedir a Ele as coisas porque Ele te consola, te fortalece até que a resposta venha. Então, vivamos dessa forma, crendo num Deus que é provedor, que é amigo, que é presente e que espera de nós que sejamos sacerdotes reais, que intercedem, que oram, que têm comunhão com Ele, que oram, sacerdotes que oram pelos nossos próprios pedidos, mas que oram também por aqueles que não pedem, por aqueles que não creem, por aqueles que já não têm esperança, por aqueles que estão distantes de Cristo. Sejamos estes homens, mulheres, jovens e crianças, que não esmorecem em oração, que buscam a face de Deus todos os dias. Porque nós não estamos pedindo para um juiz iníquo, que nós teremos que importuná-lo até ele fazer, tá bom, eu faço. Não é isso. Nós vamos ter uma vida de oração na presença de Deus, clamando, sabendo que Ele é um Pai de amor, que Ele nos fortalece, que Ele nos abraça na nossa dor, no nosso medo, na nossa angústia, e no momento certo, Ele dará para você aquilo que te convém, aquilo que te é melhor para a tua vida, para a tua família. Mesmo que isso implique em muitas lutas e dificuldades, Ele estará conosco. E todos os momentos, quando apertar alguma coisa na sua vida, você tem que ter certeza que você tem um Deus que te ama, que se importa e que espera você a cada dia. Lá no teu quarto, quando você vai ter um momento de comunhão com Ele, abrir o teu coração
Que sejamos assim, esse povo que ama Deus, que busca Deus, que cumpre a vontade de Deus, tendo uma vida de oração. Amém.